Olá pessoal, meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã, Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, no estado de São Paulo. E estamos aqui para mais um encontro, mais um bate-papo, conhecer um pouco mais da doutrina espírita, né? E até para que a gente explique melhor como é que funciona, né? Por exemplo, a nossa casa, nós temos palestras presenciais todas as terças e sábados, às 20 horas, né? Em seguida, o passe, que até então passe coletivo. Temos o atendimento fraterno nesses mesmos dias, você pode chegar um pouco mais cedo. Se você quiser, tiver necessidade de ter uma conversa mais reservada com alguém, querer tirar as suas dúvidas, alguma orientação, né? Isso também pode ser feito com esse atendimento. Nós temos os cursos da casa, que são presenciais às quartas-feiras, às 20 horas. Né? Muito interessante. A doutrina merece ser estudada. Temos o trabalho de evangelização infantil, feito com as nossas crianças. Às terças-feiras também à noite, então papai e mamãe podem ir lá, deixa a criança lá em cima e vai assistir a palestra. E o trabalho que nós fazemos de assistência a mais de 30 famílias, através de montagem, todos os meses, né, de cestas básicas. E aí a gente está sempre pedindo para vocês nos ajudarem. Tá? Então vamos agora fazer uma oração. Vamos nesse momento elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior. Pedir ao Pai querido a sua amorosa assistência, para que hoje possamos ser intuídos para discutir, para refletir, para aprender um pouco mais das suas lições, das lições que o Mestre Jesus nos trouxe. E assim, Pai amado, vamos pedindo a vossa permissão para darmos início a esse encontro. Que assim seja, graças a Ti, graças a Jesus. Amém. Então, pessoal, hoje nós estamos dando início, né, do estudo de um livro. Já começou o final do mês passado, mas estamos bem no comecinho do livro Jesus e Atualidade. É um livro psicografado pelo nosso querido Divaldo Franco, né, através do espírito de Joana de Ângeles. Divaldo Franco é uma pessoa querida, muito reconhecida na comunidade espírita, reconhecida por outras lideranças religiosas, por autoridades, né? Não só aqui no Brasil, mas como no mundo. Né? E ele está aí, tá? Participando de eventos, nas redes sociais. E esse livro, através desse espírito que é de Joana de Ângeles, é interessante que ela, né, os textos dela têm uma conotação assim, bem psicológica. Às vezes você nem percebe que é uma literatura espírita, né? Porque ela faz essa abordagem, uma abordagem muito comportamental, voltada para as relações, né? para as emoções, para as sensações das pessoas, né? E ela traz essa coisa da figura do Cristo e atualidade, né? Ela mostra do que o Cristo foi lá atrás e o quanto é atual. E o capítulo que nós vamos tratar hoje é o capítulo 3, cujo título é Jesus e Humanidade. Porque quando falamos de Jesus, né, principalmente nós espíritas, não podemos deixar de reforçar, né, que Jesus foi e ainda é, né, um espírito evoluído, um espírito de luz, um espírito puro, né, e que esteve aqui entre nós há 2023 anos atrás, né?
através de outras psicografias, o plano espiritual nos informa até que ele ficou quase que 1000 anos sendo preparado, né, e designado por Deus para que ele fosse o nosso governador espiritual do planeta Terra. Olha que legal. Então, é um espírito, né, de enorme evolução. Né? Mas a gente não pode se esquecer que ele esteve aqui. Né? Ele esteve aqui de carne e osso. Embora fosse um espírito evoluído, ele aceitou, né? Ele se submeteu a usar essa vestimenta nossa aqui, de ser humano. Ele se tornou um ser humano aqui entre nós. Não é? E ele nos dá nos traz muitas experiências, né? Muitos exemplos, né, de como sermos humanos. Ele nos deu vários. Não é? Agora, até para a gente começar a aquecer um pouco essa discussão, vamos pegar uma frase de Jesus, né? Talvez você conheça, né? Jesus certa vez disse assim: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. É interessante que essa frase, né, pode nos dar até uma falsa impressão, né, de uma coisa meio que soberba, meio que arrogante de Jesus, prepotente, né? Ele fala, não, só vai chegar ao Pai se for por mim. Eu trago aqui a vida, a verdade, o caminho. Mas, sabendo desse espírito que Jesus é, com certeza não tinha nada de arrogância, não tinha nada de soberba. Né? Então, vamos começar a entender, né, o que Jesus estava querendo dizer com isso. Então, vamos lá, vamos traduzir isso de uma forma bem simples, né? Jesus estava nos dizendo mais ou menos assim, olha, lá na época, atrás, 2023 anos atrás, ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês que vivem aqui, que moram aqui nesse planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações, não é um planeta, né, tão evoluído, vocês que têm um nível de evolução moral relativamente baixo, até porque estão aqui ainda nesse planeta, dificilmente vocês vão conseguir elevar o pensamento a Deus. Vocês não vão conseguir pensar em Deus se não for por mim. Porque, olha só, quando fala ninguém chegará ao Pai, né, ninguém vai chegar ao Pai mesmo. Deus nunca esteve aqui encarnado como um homem, né, como um humano. Então ele está dizendo que com essa elevação moral nós vamos conseguir nem pensar em Deus. E quando ele fala que só vai ser possível através dele, ele está dizendo, através do meu exemplo. Porque Jesus é o grande modelo nosso, é o grande exemplo, não é? Quando a gente fala de Jesus, de exemplo, nós estamos falando do evangelho que Jesus nos trouxe. Evangelho esse que quem escreveu, vamos dizer assim, né? Quem criou foi Deus. Mas Deus podia simplesmente mandar através de uma mensagem, uma imagem, uma psicografia, né? Um livro, que a gente fosse estudar isso. Não, ele mandou uma consciência viva, que foi Jesus, para praticar esse evangelho, para nos ensinar, dando o exemplo do que é o evangelho. O que é interessante, se você pegar bem, o que é o evangelho, né? Que a gente encontra no Novo Testamento, de todas as escrituras sagradas, né, da Bíblia. O que é?
nada mais do que a escrita, né? a compilação, mediante observação das pessoas em relação a Jesus. As pessoas viram Jesus com determinado comportamento, determinada atuação, ouviram Jesus com determinada frase, em determinadas situações, e essas pessoas foram relatando. E isso compõe o que é o Evangelho. Não é uma coisa que teve uma teoria e Jesus veio aqui e mostrou, olha, tem isso, esse. Não, não. Ele foi executando, foi dando um exemplo, as pessoas observando aquilo, né? E isso se tornou o Evangelho. Por isso que ele é o modelo, ele é o nosso exemplo. Né? E ele nos deu vários exemplos de humanidade. Vamos pegar lá o julgamento dele, né? Aquele fatídico julgamento lá com Pôncio Pilatos, não é? Que eu digo assim, Pilatos eu acho que até tentou livrar a barra de Jesus, né? Porque na época ele poderia, né, como autoridade romana que ele era, existia uma prerrogativa de que ele poderia, na Páscoa, e era a época da Páscoa, libertar um prisioneiro. Né? E ele apresentou isso. Né? Porque o julgamento era em praça pública. Ele apresentou essas opções. Eu acho até que, para surpresa dele, o que aconteceu? O povo, na maioria do povo, optou por Barrabás e não por Jesus. Então, se a gente pensar bem, quem crucificou Jesus, embora era lei na época, né? Jesus era acusado de ser rei, que absurdo, e a condenação era na cruz. Então, veja que absurdo que era essa lei, né? Mas Jesus acabou acatando aquilo, né? Ele, vamos dizer assim, ele não, como era a lei da época, mesmo que injusta, ele acatou aquilo, né? E, como disse, teve a votação e Pilatos, né? Teve até, ele lavou as mãos, né? Acho que, como ele viu que a coisa, não existia muitas provas contra Jesus, e mesmo assim o pessoal preferiu a Barrabás, ele lavou as mãos. Mas nesse processo, Pilatos pergunta umas 2 vezes para Jesus, né, se ele era o rei. E ali Jesus tinha uma oportunidade, né, de mudar aquela história. Mas Jesus falou muito pouco. Jesus falou mais ou menos assim, né, quando perguntaram para ele, né, sois rei? Ele disse, né, você que está dizendo que eu sou rei. Né, e se eu fosse rei, o meu povo estaria combatendo pelo que está acontecendo aqui. Aí ele diz aquela frase, né? O meu reino não é deste mundo. E não falou mais nada. Ele aceitou todo aquele processo, aquele julgamento, com muita resignação. Porque não tinha muito o que contestar ali. Né? Como disse, era a lei. Era a lei. Interessante que Jesus também dizia, né? Eu não vim aqui ser contra as leis. Tem até aquela frase dele, dai a César o que é de César, no que diz respeito aos tributos, né? Dai a César e o que é de César, e dará a Deus o que é de Deus. O fato é que ele ficou em resignação, acatando toda aquela situação. Ele, inclusive, podia mudar a história, né? Espírito evoluído, quando ele viu que a coisa estava ficando ruim para o lado ali dele, ele podia, sei lá, se transformar num facho de luz, né? Ele podia flutuar e dizer, olha, é a mim que vocês querem, né, crucificar, eu vim aqui, né, trazer a salvação, né? Mas não, ele se manteve como um humano, e um humano com muita tolerância.
com muita resiliência. E pegou a cruz dele e foi tocando. Ele podia até pedir para as pessoas, né? Pô, me ajuda aqui, né? Com certeza, viu? Ia ter um revezamento disso. Ia criar um tumulto ali com os soldados e tal. Mas nem isso ele fez. E até tentaram, né? Mas ele disse assim, olha, deixa que essa cruz é minha, eu tenho que carregar. Carregue a sua cruz. E aí ele foi. Aí eu pergunto a vocês, né? Já que ele esteve aqui como humano, vocês acham que Jesus naquela hora, ele não sentia cansaço físico em carregar aquela cruz? Até porque contam os historiadores que Jesus não era um homem musculoso. Ele era frágil, franzino, até pela alimentação leve que ele tinha. Não? Vocês acham que ele não sentia cansaço, dores musculares? Que ele não transpirava de suor naquele sacrifício de carregar aquela cruz? Que não doíam os músculos? Vocês acham que ele não sentiu dor quando cravaram aquela coroa de espinhos na cabeça e o sangue começou a derramar? Porque eu não sei se vocês sabem, né? Jesus tinha sangue. Ele se vestiu, repito, dessa roupagem para nos mostrar como reagir diante das situações. Mas ele foi. E nisso que a gente falou até agora, ele já nos deu uma grande lição de humanização. Né? É a lição quando você tiver no desespero, na dor, no sofrimento ali, você nunca pode desistir dela. Você tem que enfrentar esse desafio, você tem que enfrentar essa dor, porque essa dor é sua. Essa cruz é sua, cada um de nós temos a nossa cruz. Olha que exemplo de humano, né? E assim ele seguiu, carregando aquela cruz. Chega lá num determinado momento em que... Imagine vocês acham também que quando pregaram as mãos dele, os pés na cruz, ele não sentiu dor naquele momento? Ele era humano, ele sentiu. Mas ele falava até, tinha a mãe dele com as mulheres chorando, ele dizia, por que choras, mulher? Ele tentava até consolá-las, né? Embora passando um processo de dor física e também moral, porque aquilo era uma coisa injusta, ele sabia disso. Né? Ele sabia disso. E nesse momento da crucificação, ele nos dá duas grandes lições. Quando a gente fala que ele sabia que era injusto, ele entra em oração, ele nos dá a lição da oração. Porque de imediato o que ele faz? Ele fala assim, Pai, perdoe essas pessoas, eles não sabem o que estão fazendo. E nessa oração ele se entrega ao Pai. Porque aí ele viu que estava chegando o momento final dele desencarnar, não adianta protestar, era a lei que estava sendo cumprida, injusta, como já disse, uma lei transitória, né, que toda lei é criada pelos homens, depois muda, mas ali não tinha muito o que fazer, e ele nos dá essa lição, de quando estivermos naquele desespero, né, num momento praticamente sem saída, a gente se entregar a Deus, e assim ele fez. Será que nós, né, quando estamos enfermos, não vou nem dizer se estivermos próximo de desencarnar, no leito da morte, será que nós vamos ter essa humanidade, essa elevação com Deus, de se entregar para Ele? Porque foi o que Ele fez. Aí Ele nos dá essa lição da oração. Vamos orar nesse momento de crise, de desespero. E, como eu falei, né, da injustiça, porque ele sabia que aquilo era uma injustiça contra ele.
ele nos dá mais uma lição de humanidade. Porque a questão da justiça ou da injustiça, uma hora ela pode bater na nossa porta. Não é? Pode acontecer com a gente. Mas o que Jesus estava nos ensinando ali era o seguinte: era a injustiça que os outros praticam com a gente, talvez a gente não tenha muita gestão disso. Mas o importante é nós não cometermos injustiça. Nós não sermos injustos e fazerem as pessoas sofrerem. Porque isso está nas nossas mãos. Percebe? Porque quando a gente fala de injustiça, é sempre o outro, né? É alguém no trabalho que é injusto, é alguém na comunidade, é alguém na família. E nós? Quantas vezes nós não fizemos pessoas sofrerem por um ato de injustiça nosso, por uma lei que eu criei na minha consciência? Então esse é o Cristo e humano que nós estamos falando. E quando nós falamos dele como um espírito elevado e de luz, né, é evidente que quando ele esteve aqui, né, na condição de humano, ele não tinha, vamos dizer assim, algumas más tendências como nós temos, né, alguns sentimentos, tipo de ódio, de raiva, de vingança, de ciúmes, né? Isso ele não tinha. Mas ele foi submetido a várias situações que para nós seriam difíceis. E ele nos dá o exemplo de como nos humanizarmos e agir diante de situações. Quer ver como, por exemplo? Eu pergunto a vocês, quem é que gosta de ser assim, desconsiderado, não reconhecido? Imagine você, vai lá numa festa, e você sabe que as pessoas se conhecem, mas alguém fala, nossa, aí está chegando lá o Cosme, aquele cara é muito chato, eu não quero, e as pessoas fazem de conta que você nem existe. É terrível. Acontece isso às vezes na família. De repente, alguma coisa que aconteceu entre você e alguém da família, você está num evento da família e tem gente que faz de conta que você nem está ali, nem te reconhece. É péssimo isso, né, gente? E qual que é a nossa reação de imediato? A gente vai e reage, né? O que está acontecendo aí? O que eu te fiz? E às vezes a gente é surpreendido, vamos dizer, olha, você me fez isso e aquilo, né? Mas é a reação nossa, né? Porque ninguém gosta de ser desconsiderado. Isso aconteceu com Jesus. Ele passou por isso, né? Com Pedro, um dos apóstolos. E Pedro era o cara que dizia assim para Jesus, olha, mestre, pode contar comigo, vou estar sempre na sua frente, né? Nas situações mais adversas, como se fosse um segurança de Jesus. Mas Jesus até sabia que isso ia acontecer, e ele disse para os apóstolos, olha, antes do galo cantar 3 vezes, um de vocês vai me negar. Aí o pessoal... E aconteceu justo com Pedro. Por quê? Naquela manhã que estava um comando de caça aos cristãos, os soldados romanos prendendo o cristão na rua, o pessoal da rua viu Pedro assim, né? Imaginam mais ou menos assim, olha lá, aquele ali é cristão, é o Pedro, é ele, pega ele. Aí ele falava assim, o Pedro, não, eu não sou, não tenho nada a ver com isso, não. Por 3 vezes ele negou a Cristo. Negou porque estava com medo. Ele não teve coragem, não teve como reagir diante desse medo. E Jesus o que fez? Tranquilo, com tranquilidade, não foi tirar satisfação, até porque ele já tinha cantado a bola antes, né?
E nós, como é que a gente reage diante de situação assim? Nós somos seres humanos. Vamos dar um outro sentimento, uma outra situação que nos traz essa terrível. A traição. Se tem um sentimento humano que incomoda, é a traição. Ninguém gostaria de ser traído no seu ambiente de trabalho, por um amigo, ser traído na família, ser traído pelo cônjuge. Aí eu peguei pesado, né, gente? Traição pelo cônjuge. Como será que a gente vai reagir diante dessas situações? Né? Tão difícil. Mas Jesus passou por isso, com Judas. E da mesma forma, Jesus também sabia e disse, olha, um de vocês vai me trair. Aí o pessoal, pô, que isso, Jesus? E aconteceu. Judas, em troca de algumas moedas de prata, disse o horário, local e dia que Jesus estava, e ele foi preso e deu todo aquele processo da crucificação. Ele foi traído pelo apóstolo, pelo seu discípulo. Aí vocês estão perguntando, mas pô, Cosme, você pegou pesado quando falou da traição com o cônjuge, né? Porque Jesus não foi casado. Né? Agora, se você pegar a definição, o conceito da vida conjugal, o que é a vida conjugal? Aquela relação de fidelidade. As relações de fidelidade. E isso Jesus tinha com cada um dos seus discípulos. Ele era fiel a cada um deles. Ele confiava em cada um deles. Mesmo sabendo da dificuldade, dos desequilíbrios que cada um tinha, ele tinha essa relação, entre aspas, conjugal, de fidelidade. E como é que ele reagiu diante dessa traição? Também tranquilo, na boa, com paciência, mais uma resiliência, porque ele estava aqui nesse corpo que é o nosso aqui, e as pessoas observando aquilo que estava acontecendo. Mais uma grande lição de humanidade de Jesus com a gente, não é? E tem algumas que vêm lá de trás, né? Inclusive o texto desse capítulo fala do primeiro tratado, da primeira Carta Magna de Direitos Humanos, que teria sido feita por Cristo. Sabe quando? Naquele sermão da montanha, onde Jesus apresenta, que nós conhecemos, as bem-aventuranças, né? Onde ele pega um bocado de gente sofrida, triste, numa situação terrível, e aí ele mostra que diante de várias situações, com comportamentos diferenciados, né? As pessoas podem ser felizes, bem-aventurados, né? Bem-aventurado significa ser feliz. Então, achei interessante que considera isso como essa primeira Carta Magna de Direitos Humanos, porque Jesus estava dizendo ali para as pessoas, né, que todos têm direito a ser felizes. Todos têm direito à felicidade. Os que sofrem, os aflitos, os que têm sede e fome de justiça, e etc, e etc. E isso, essa Carta Magna de Direitos Humanos, foi muito consoladora. Esse conjunto de ideias das bem-aventuranças foi boa naquela época e é até hoje, na nossa atualidade. E
que o espírito de Joana de Ângeles nos chama a atenção desse episódio. O fato é que Jesus, ele foi a primeira pessoa mais importante na história da humanidade. Ponto. Não tem o que se discutir. Ele foi a primeira pessoa de importância relevante para a humanidade. Mas, depois dele, outros vieram, outros seguiram os seus exemplos, e a gente pode elencar várias outras pessoas também que foram importantes, né, para o desenvolvimento da humanidade. A gente acaba sempre repetindo os nomes, mas não tem como. A gente fala aqui de Mahatma Gandhi, que também não era nem tanto cristão, né? Mas ele vivenciou o exemplo do Cristo, passou a resiliência, passou a humildade, passou a tolerância. Era um homem que lutava não com armas, ele lutava com o seu exemplo, né, com a sua palavra. E aí a gente tem que citar a Madre Teresa de Calcutá, que seguiu o exemplo de Jesus no que diz respeito de praticar o bem para as pessoas carentes, para as pessoas necessitadas, né? Aqui no Brasil, nossa querida irmã Dulce é um outro exemplo também, que seguiu o exemplo de Jesus. E aí nós temos várias pessoas, às vezes no anonimato. Você deve conhecer algumas pessoas que são boas, que praticam, né, esse exemplo do Cristo, mas acaba passando por desapercebido. Na minha casa espírita tem muitas irmãs e muitos irmãos que fazem coisas assim, olha, de ajuda, que trazem equilíbrio, né, baseado no exemplo do Cristo, e que a gente nem comenta o nome. O importante era seguir o exemplo, né? Como tiveram também pessoas importantes para a humanidade, que foram os pensadores, né? Não é isso? Os pensadores, os filósofos, né? Sócrates, Platão, etc, etc. Mas tinha uma coisa, né? Evidentemente, longe, não estou desmerecendo os filósofos, né? Só que eles tinham vamos dizer assim, uma abordagem muito densa, né? Uma colocação muito pesada, um discurso na tese, muito na teoria, difícil da gente digerir. Foram importantes, mas a humanidade teve que estudar muito isso, mas pessoas que trouxeram algo de bom para nós. Por que eu estou falando dessas pessoas? Porque Jesus, ele foi importante para a humanidade, ele se tornou uma grande pessoa, um grande ser humano que foi, através das coisas pequenas que ele fazia, através das coisas simples que ele fazia e que ele falava. Jesus, ele falava com os pescadores a linguagem dos pescadores. Ele falava com os agricultores aquilo que os agricultores conheciam, né? Através das suas parábolas, através das suas ideias, as suas colocações no dia a dia, né? Aí ele se tornou essa figura tão grande e tão importante, né? Não precisou complicar nada para a gente entender o que é o propósito dele, não é? E é interessante que, quando eu falei aquela frase lá atrás, né, e tantas outras que Jesus disse, se você pensar bem, Jesus, na época, ele falava mais para a consciência das pessoas, né, no intuito de que essas pessoas multiplicassem essas informações. Isso aconteceu, isso deu certo. Hoje mesmo nós estávamos falando daquela frase dele, não é? Hoje nós temos no planeta Terra
8 bilhões de habitantes, que mesmo os que não são cristãos já ouviram falar dele, já pelo menos conhecem alguma coisa dele. Olha que interessante, aquilo que ele falou para dezenas, centenas, no máximo milhares de pessoas, hoje nós temos bilhões de mentes pensando nisso. Jesus sabia como dar o recado. Por quê? Ele tinha essa expectativa de que as pessoas fossem, vamos dizer assim, contaminadas por esse exemplo dele, e que as pessoas também pudessem contaminar as outras. E quando eu falo de contaminação, vamos dar um exemplo, né? Já que a gente está falando de ser humano, né? Eu fui procurar saber quantas células tem o nosso corpo humano. Pesquisei, etc. Gente, um número assim absurdo, absurdo. O número mais razoável que eu cheguei ali, né, que nós temos 37 trilhões de células. Vou repetir, 37 trilhões de células dentro desse corpício nosso aqui. Parece muita coisa, né? Mas como é que elas funcionam, né? Eu não sou da área de biomédica, etc., mas a gente tem uma noção. Como é que as células funcionam? Quando uma célula ela é agredida, atacada por um vírus, né? Ela sente aquilo, ela é contaminada, e aquilo ela vai contaminando as outras células boas, até que um momento o nosso organismo fica debilitado, podendo chegar a óbito, podemos desencarnar. Tivemos aqui pandemia que ainda persiste, um rastro. Não é? Mas as células, elas podem também ter uma outra atuação. Não é? Se ela tiver um sistema de anticorpos eficiente, não é? E aí agrega também o medicamento, evidentemente as vacinas, né? um antibiótico, etc., ela vai ter uma reação de combate a esse vírus, né? E vai contaminando as outras, vão criando um exército para combater esse mal que está sendo atacado, e muitas vezes até com sucesso. E aí, trazendo para nós esse exemplo, né? Nós, como já disse, que somos aí 8 bilhões de habitantes, né? A bem da verdade, cada um de nós somos uma célula dentro deste organismo chamado planeta Terra. E somos uma célula que podemos contaminar também as outras que estão ao nosso lado. Contaminar com as boas práticas que a gente possa desenvolver, ou com coisas ruins. Nós, enquanto células desse organismo, nós também podemos ter os nossos anticorpos. Tendo a vacina do Cristo dentro do nosso coração, nós podemos nos tornar um exército para combater o mal. Tudo através do exemplo desse grande mestre Jesus, né? Eu diria desse grande terapeuta, né? Porque a gente fala disso, de contaminar, a gente está falando das nossas más tendências, né? que é difícil, né? É difícil a gente ter controle, ter gestão disso, né? Das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? E é difícil por várias razões, e uma delas é a quantidade de lixo emocional que nós temos. Nós temos uma capacidade de armazenar esses lixos emocionais dentro de nós de forma terrível. E aí a gente às vezes tem que procurar ajuda, né? Tem profissionais, você pode, um psicólogo, né? Um psicanalista,
Às vezes até na casa espírita você tem o tratamento em paralelo, né, o tratamento espiritual, e muitas vezes tu tem que fazer um tratamento com um profissional de saúde, às vezes um psicólogo também, um psicanalista. Né? E eu falo isso porque eu digo de experiência própria. Eu tive uma fase da minha vida em que eu estava diante de alguns problemas emocionais, com muito lixo emocional na cabeça, e não conseguia me livrar daquilo. Fui pela primeira vez procurar um psicanalista. E fui. Gente, é um negócio até legal. Porque o que acontece? Você vai lá, você senta naquela poltrona lá, o camarada tem todo um cuidado, uma habilidade, e você vai botando para fora tudo aquilo. Você vai, aquele lixo, você vai botando tudo para fora. Legal, você sai de lá limpo. Só que às vezes você vai, entrou na rua, caminhou um pouco mais, encontrou as primeiras dificuldades da vida, aquele lixo começa a se acumular novamente. Foi quando então eu, por exemplo, fui procurar pela dor essa casa espírita que hoje nós estamos aqui trabalhando, Dr. Bezerra de Menezes, já há alguns anos. Fui lá e lá eu descobri uma coisa, gente, que existe uma outra terapia, a terapia de Jesus, a terapia do amor, a terapia através do exemplo de Jesus, né? Que inclusive é de graça e está à nossa disposição. Então aqui eu quero já, encerrando esse nosso bate-papo, né, dizendo que eu espero que cada um de nós hoje reflita sobre isso, essa condição de ser humano e de espírito. Nós temos essa dualidade, essa polaridade, né? E que a gente tem que buscar nos tornar a ser seres humanos melhores, para que o nosso espírito também se desenvolva melhor. E é uma coisa associada à outra. Quando você desenvolve o seu espírito, você se torna mais humanizado. Tá? Então, que vocês passem por esse processo de reflexão, né? Analisem com muita franqueza com você mesmo, né? Identificando quais são as suas más tendências, quais as paixões que você tem que vencer na sua vida e fazer a terapia de Jesus, porque ela é muito atual, como diz o espírito de Joana de Ângeles. Ok, gente? Obrigado pela paciência de estar aqui com a gente refletindo. Um beijo no coração de vocês. Vamos então encerrando esse nosso bate-papo, agradecendo a Deus por essa bela reflexão de hoje, por essa coisa tão atual que é a figura de Jesus. Agradecer, Senhor, por esse ser humano que esteve aqui, por esse espírito elevado que esteve aqui e que mostrou para cada um de nós que é possível que sejamos felizes. Então pedimos, Pai amado, a sua amorosa assistência, para que a gente nunca desista das nossas dores, dos nossos sofrimentos, porque é com eles que nós vamos aprender, porque é com eles que nós vamos nos tornar seres humanos melhores e espíritos de luz. Que assim seja, graças a Ti, ó Pai, graças a Jesus e a espiritualidade amiga que esteve aqui com a gente. Tchau, meus amigos e minhas amigas. Um beijo no coração. Até o nosso próximo encontro.